Romanos capítulo 1. Vê se tá bom o volume, que minha voz não é potente igual a sua. Ei. Vamos, pela graça do Senhor, irmãos, iniciar mais uma série de exposições. Nós encerramos o livro de Eclesiastes no domingo passado, pregado pelo irmão Vitor, e hoje nós iniciaremos essa epístola, a epístola paulina aos Romanos. Antes de nós adentrarmos aqui a perícope que nós trabalharemos hoje, que é do verso 1 ao verso 7, é importante nós apresentarmos algumas informações sobre essa epístola do apóstolo Paulo aos cristãos que se encontravam em Roma. Nós temos aí que a data dessa epístola ela foi escrita em cerca de 55 e 57 anos depois de Cristo, cerca de 20 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Então, cerca depois aí de 20 anos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Romanos. E um dos temas principais que nós veremos, o que Calvino vai chamar do tema principal, a maior ênfase dada pelo apóstolo Paulo aqui na epístola aos Romanos, é a chamada justificação pela fé somente. Nós vamos ver durante toda a epístola, principalmente no final do capítulo 1 até o capítulo 11, mais ou menos, essa ênfase do apóstolo Paulo na justificação pela fé. E esse panorama que nós podemos realmente confirmar que esse é o tema principal ou de maior relevo que o apóstolo Paulo dá à sua epístola, se dá pelo fato que nós já vemos no início da epístola, quando o apóstolo Paulo vai falar que existe um Deus criador, um Deus artífice, um Deus que criou todas as coisas belas, tudo que se vê demonstra que existe um criador. Há uma beleza na criação. E o apóstolo Paulo vai falar então que todos os homens são, portanto, indesculpáveis, sejam os que têm lei, como os judeus, sejam os que não tinham lei, como os pagãos, os gentios. Todos os homens são indesculpáveis, porque a glória de Deus se vê em toda a sua criação. E ele continua percorrendo durante toda a epístola, demonstrando que essa condição do homem de pecador, essa queda do gênero humano, não se restringia aos pagãos, aos gentios, na época que Paulo escreveu a sua epístola. Uma coisa que Paulo sempre busca combater, e isso é totalmente contrário à ideia de justificação pela fé, é a ideia de que o reino de Deus pode ser conquistado pela força do braço. A ênfase que o apóstolo Paulo dá na distinção, quando ele trata do pecado original, quando ele trata da queda do gênero humano, é trabalhar que tanto os judeus como os gentios se encontram na mesma situação diante de Deus. Os judeus acreditavam, eles foram denunciados por Cristo e ainda acreditavam que eles poderiam herdar o reino dos céus pelos mandamentos. Eles acreditavam que pela obra da lei, guardando os mandamentos do Senhor, eles poderiam então ser justificados diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai trabalhar na sua epístola, principalmente no capítulo 7 de Romanos, que na verdade a lei não tem um propósito de justificar o homem. Muito pelo contrário, por meio da lei todos nós somos acusados, porque a lei mostra aquele mal que existe dentro de nós. Porque quando ela diz para nós não cobiçarmos, nós fazemos justamente aquilo que ela proíbe, nós cobiçamos. Quando ela diz para nós não matar o próximo, o que nós fazemos? Nós odiamos o próximo, e Cristo fala que isso é matar o próximo. Então o apóstolo Paulo vai desenvolver em toda a sua epístola que os judeus,
que acreditavam que por ter a lei do Senhor, por estar separado dos pagãos, dos gentios, estavam numa situação de honra diante de Deus, numa situação de justificação por suas obras da lei. O apóstolo Paulo vai trabalhar que, na verdade, não, a justificação deles também dependem de Cristo. Sem Cristo, nenhum homem pode ser justificado, nem os judeus, nem os pagãos. E a prova disso que ele vai trabalhar é Abraão. Nós vamos ver que Abraão é um exemplo, patriarca, tanto citado pelos judeus nos embates que eles tiveram com Jesus Cristo, pai Abraão. Ele vai utilizar justamente esse patriarca para demonstrar essa verdade, porque Abraão foi justificado ainda incircunciso. Antes da circuncisão, Abraão foi declarado justo por Deus, demonstrando que a justificação é por fé e não por obras da lei. E ele vai seguir toda a sua carta demonstrando a necessidade dos homens da graça de Deus e de Cristo para a salvação. Ele vai expor também, depois dessa terrível notícia que nós temos de que a obra da lei, na verdade, só nos condena e não justifica, em Romanos capítulo 8, ele vai falar que aqueles que estão em Jesus Cristo não devem temer, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui ele começa então a trabalhar em Romanos 8 a ideia de redenção da criação, a ideia de redenção daqueles que estão em Cristo, onde não somente os eleitos, os filhos de Deus são alcançados e redimidos por Cristo, mas também há uma expectativa de que toda a criação, naquele grande dia do juízo, aquele dia em que o Senhor redimirá todas as coisas plenamente, ela também aguarda ansiosamente por isso. A grande expectativa que há na criação por esse dia. E o apóstolo Paulo vai discorrer também sobre a incredulidade dos judeus, a partir lá de Romanos capítulo 9, a rejeição dos judeus para que os gentios fossem aceitos. Vai falar também de uma abordagem escatológica sobre o chamado mais para frente dos judeus, apontando que em algum momento no futuro os judeus serão chamados novamente, apontando aí para a vinda de Cristo. Uma visão escatológica. E nos últimos capítulos aí, do capítulo 13, 14, capítulo 15, os últimos capítulos da epístola, nós veremos algumas exortações do apóstolo Paulo em relação aí à vida cristã. Tá? Então esse é o panorama da carta. O importante que a gente deve ter, às vezes, provavelmente aqui, muitos de nós fomos criados em igreja, às vezes a gente passa por uma epístola sem entender a ênfase da epístola. As epístolas, elas possuem um tema principal, um propósito principal, um motivo pelo qual o apóstolo escreve uma carta. Então nós temos aqui que a ênfase do apóstolo Paulo é demonstrar que todo o gênero humano caiu da perfeição em Adão e Eva e todo o gênero humano, judeus e gentios, precisam de Cristo para ser salvo. Essa é a grande ênfase do apóstolo Paulo. Vamos ler agora o verso 1 ao verso 7, para nós adentrarmos agora na perícope de hoje, que vai ser a introdução aí do apóstolo Paulo ao livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, que o Senhor nos ajude a meditarmos nas profundezas que há em cada verso aqui dessa introdução do apóstolo Paulo nessa epístola aos Romanos. Paulo inicia aqui a sua epístola apresentando quem ele é. Ele apresenta o seu nome, o escritor da epístola,
Toda carta existe um remetente e um destinatário, certo? Sem essas informações, a carta ela tem um certo déficit, porque quem recebe não sabe quem enviou, e se você não tiver destinatário, essa carta não tem onde chegar. Então o apóstolo Paulo ele começa já apresentando quem é o remetente, quem é o escritor dessa carta, quem está escrevendo essa carta. Nós temos então que é ele, Paulo, e ele se coloca aqui não apresentando as suas credenciais humanas, mas ele começa como servo de Jesus Cristo. Servo aqui, irmãos, é sinônimo de escravo. Paulo se coloca aqui como escravo do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui que ele foi chamado para ser apóstolo. E nós vamos nos deter um pouco aqui nesse chamado do apóstolo Paulo, chamado de Cristo. Nós temos aqui que o apóstolo Paulo, em nenhum momento ele se autodenominou apóstolo. Ele não acordou um certo dia e disse, na verdade eu sou o apóstolo de Cristo e daqui em diante eu tenho autoridade para pregar, para revelar, para escrever as escrituras, porque eu acordei hoje apóstolo de Cristo. Nós vemos nas escrituras que na verdade o apóstolo Paulo ele foi chamado. Isso nós vemos lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo ele é convertido e chamado pelo Senhor. Nós temos ali naquele contexto que o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, que há alguns momentos atrás tinha consentido no apedrejamento de Estevão, ele estava lá, ele viu e ele consentiu no seu íntimo a morte de Estevão, e ele tinha pedido cartas para as sinagogas de Damasco. Ele estava a caminho de Damasco com o propósito de prender homens e mulheres cristãos. Nós vemos que durante o caminho, quando ele estava lá, uma grande luz apareceu para ele e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali era o Senhor Jesus Cristo chamando o perseguidor. Nós temos então uma grande virada, uma grande transformação, porque o apóstolo Saulo, antes de ser apóstolo, era um perseguidor que arrastava cristãos para celas, que consentia com a morte de cristãos, com o sofrimento dos seguidores de Cristo. E ali ele então é transformado por Deus. Nós temos ali no verso 15, quando o Senhor fala com Ananias, ele fala, mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este, Paulo, é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 9. E esse apostolado do apóstolo Paulo, essa autoridade, quando nós falamos apóstolo, nós temos que apóstolos é uma espécie de procurador. É como se fosse semelhante hoje em dia a um advogado. O advogado ele possui a procuração e ele representa o seu cliente onde ele está. Então, quando o advogado apresenta a procuração, é como se o próprio cliente se fizesse ali presente. A credencial apostólica é a mesma coisa. Quando o apóstolo de Cristo está presente em determinado local ou está falando, é como se o próprio Cristo estivesse ali falando. É por isso que quando nós falamos sobre apostolado ou esse ofício de apóstolo, nós devemos levar isso muito a sério. É muito a sério quando alguém se denomina apóstolo. Nós temos que uma das credenciais apostólicas é, primeiro, ter visto Cristo, ter operado prodígios, maravilhas, milagres, grande poder que demonstra que ele tinha autoridade de Cristo, ou seja, os milagres que acompanhavam Cristo e ratificavam que ele era ungido do Senhor e o próprio Deus encarnado, também acompanhavam os apóstolos para demonstrar que eles eram os representantes em poder também desse Cristo. E eles tinham um poder e autoridade revelacional, escriturístico, ou seja, aquilo que eles
os apóstolos falavam que eles tinham a mente de Cristo, eles tinham uma mente diferenciada, eles tinham a revelação de Cristo diretamente, de tal modo que eles escreveram as Escrituras. Pedro escreveu a Escritura, João escreveu a Escritura, Mateus. Nós temos os apóstolos que escreveram as Escrituras aqui, como também não apóstolos, né, como Lucas, mas que estavam ali associados ao ministério apostólico, onde os apóstolos davam autoridade, ratificavam aquelas como Escrituras de Deus. Então, o apóstolo Paulo tem o preenchimento das credenciais que demonstram que ele é o apóstolo de Cristo. Quando ele apresenta-se como apóstolo, ele está demonstrando, e aqui nessa epístola, como outras, ele vai apresentar evidências do seu apostolado. Nós temos tanto em Atos, nos relatos, que demonstram o chamado dele ao apostolado, como também temos lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, os irmãos que quiserem abrir, que é um texto muito forte, onde o outro apóstolo, o apóstolo Pedro, vai ratificar o apostolado do apóstolo Paulo. Ele vai reconhecer que Paulo é apóstolo de Cristo como ele. Lá no capítulo 3, verso 14 de 2 Pedro, o Pedro vai dizer: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação e longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca de certos assuntos, de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. O apóstolo Pedro está dizendo que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu é escritura como as demais escrituras, o que demonstra a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo de Cristo. E ele fala aqui no capítulo 1 de Romanos, voltando ao nosso texto, que ele é apóstolo, chamado para ser apóstolo, ou seja, ele não buscou isso, ele não se autodenominou, diferente de que muitos de hoje em dia se autoproclamam apóstolo. Irmãos, nem todos sabem, esse ofício não existe mais. Houve 12 apóstolos, houve o tardio, que foi o apóstolo Paulo. O ministério apostólico se encerra com a morte dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são os pastores e presbíteros. E esse ofício também se cessará quando Cristo vier, como cessou o ministério dos apóstolos e o ministério dos profetas. Não existe mais apóstolo. As pessoas que se chamam apóstolos não foram escolhidas por Cristo, como o texto fala, que ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Diferente da nossa época, onde ser apóstolo de Cristo demanda poder, é como se fosse uma estrutura hierarquizada, onde tem um apóstolo que é o sumo do sumo, que manda nos bispos, que manda nos pastores, numa hierarquia, numa grande pirâmide de poder que existe em muitas igrejas. Na verdade, o que nós temos aqui era um ofício que nenhum homem queria ter. Era um ofício de vergonha, era um ofício de dor. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, muitas vezes passando fome, não tendo o que vestir, sendo apedrejado, sendo chicoteado. Foram isso que os apóstolos, não foi poder, não foi dinheiro, foi morte, foi sofrimento. Todos os apóstolos de Cristo sofreram, foram perseguidos, muitos deles mártires. Tomé, encontrado na Índia, relatos históricos da tradição. O apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Muitos esfolados vivos, decapitados, como o apóstolo Paulo. Eles foram chamados para ser apóstolos. Eles não buscaram isso, eles não almejaram isso. Que nós tenhamos isso muito sério em mente. E ele que foi chamado para ser apóstolo, ele foi separado para algo. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, irmãos, é boas novas. Significa isso. As boas novas de Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, não quis isso, Deus o chamou para isso. E não somente o chamou para ser apóstolo, mas está associado a esse ofício o ser separado para o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, que ele vai falar, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. A mensagem que o apóstolo Paulo vai transmitir na sua epístola aos Romanos, que nós veremos agora durante a série de sermões, como também ele transmitiu em outras epístolas, nas suas pregações, nos seus sermões, tinha como o objetivo principal trazer o Evangelho de Deus. Esse Evangelho que o apóstolo Paulo vai dizer que não é um Evangelho novo, não é um Evangelho como uma nova doutrina onde estava oculto para todo mundo e de repente com a encarnação as pessoas agora ouvem falar de um ungido, do Messias, de um Salvador dos homens. O apóstolo Paulo ele está dizendo que a encarnação de Cristo, a encarnação de Deus, Deus encarnando, Deus se fazendo homem, não é uma doutrina nova. Ele está dizendo aqui que, na verdade, isso foi prometido aos profetas no Antigo Testamento. Diversos profetas anunciaram o ungido do Senhor, anunciaram o Messias. E esse anúncio de promessa acompanhava o que? Uma necessidade do Messias. Todo o Antigo Testamento, como toda a Escritura, aponta, como nós estamos vimos na introdução, que o gênero humano necessita de Cristo. O povo de Deus, os judeus, necessitavam do Cristo. Como nós vemos lá no livro aos Hebreus, porque pelo sangue de bodes e de touros, pecado não é expiado. É somente pelo sangue de Cristo a expiação do pecado dos homens. E quando ele fala que os profetas anunciaram antes sobre esse evangelho, que é o evangelho de Deus, é importante nós destacarmos alguns textos aqui que demonstram isso, que demonstram que no Antigo Testamento Cristo já tinha sido anunciado. Nós vemos lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, quando Deus anuncia a maldição à serpente depois da queda de Adão e Eva, ele fala que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é isso que nós temos na cruz do Calvário? A serpente ali, Satanás, ferindo o calcanhar de Cristo, mas Cristo vencendo, esmagando ali a serpente, vencendo a morte na cruz do Calvário, ferindo a cabeça dela. Nós temos Isaías, capítulo 7, verso 14, onde o profeta diz que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Profeta Isaías, séculos antes de Cristo. Nós temos Isaías capítulo 9 também, onde diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Nós vamos ver aqui Cristo descendente de Davi. A promessa que Deus deu a Davi de que o seu reinado seria sem fim, não poderia se cumprir sem Cristo, porque Davi morreu e os seus filhos foram péssimos governantes. Se não fosse por Cristo, não haveria uma restauração do reinado de Davi. Miqueias capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem sai de Jerusalém?
não é o nosso Cristo? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Zacarias 12, verso 10 e 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem foi traspassado? Não foi Cristo na cruz por nós? E eles prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adom-Rimon no vale de Megido. E nós temos Isaías capítulo 50, nós temos Isaías capítulo 53, nós temos diversos profetas que anunciaram esse evangelho, que é o evangelho de Deus. Evangelho esse que o apóstolo Paulo está dizendo, prometido, não pregado. Há uma distinção. Eles não poderiam pregar o evangelho porque o evangelho não havia se manifestado. A pregação pressupõe a manifestação de Cristo. Esse ministério foi próprio aos apóstolos. Eles lhe pregaram o evangelho. Mas esse evangelho de Deus foi prometido pelos profetas aonde, como nós vimos, nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, nós vamos ver isso nas suas epístolas, ele é muito preciso nas suas palavras. Ele é muito preciso. Quando ele coloca aqui nas Sagradas Escrituras, ele está limitando e tirando qualquer hipótese de coisas de fora das Escrituras ser considerado como apontamento a Cristo ou ao ungido. Qualquer tipo de coisa própria dos seres humanos, né, de sobrenatural, aquela questão que envolve muita superstição. Ele está limitando, não há espaço para superstição. Aquilo que foi anunciado pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Está escrito aquilo que foi anunciado pelos profetas. Se não está escrito, não vem da parte de Deus. Com respeito a quem? A quem é respeito esse Evangelho de Deus? Esse Evangelho de Deus é com respeito ao Filho de Deus. Evangelho de Deus é o mesmo de Jesus Cristo. Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de Deus Pai. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Nós vimos aqui o profeta que falou do trono de Davi. Ele está falando que não segundo a divindade, porque segundo a divindade não é possível. Ele é filho de Deus Pai, ele é Deus. Mas segundo a carne, ele é descendente de Davi. E isso era necessário para demonstrar o cumprimento das profecias e da promessa que Deus havia feito a Davi sobre a perpetuidade do trono de Davi. E nós vemos então um dos ofícios de Cristo. Cristo ele é profeta, Cristo ele é sacerdote e Cristo ele é rei. Rei da descendência de Davi. Ele dá continuidade àquele um dos melhores reinados que Israel teve, que foi o reinado do período davídico. E agora sim, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele, descendente de Davi, ele não somente reina com todo o poder e com cetro de justiça, como também o apóstolo vai dizer que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ele é descendente de Davi. E ele também foi designado por Deus como Filho de Deus com poder. Como que isso se demonstra? Filho de Deus com poder. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que ele não está dizendo apenas que ele é o Filho de Deus. Ou que Jesus Cristo apenas nasceu e disse ao mundo, eu sou Filho de Deus. Deus é meu Pai. Eu e ele somos um. O apóstolo Paulo está dizendo que as palavras e as afirmações de Cristo, de que ele era o Filho de Deus, vieram acompanhado de poder. Durante todos os evangelhos nós temos, João fala que todos os milagres que Cristo fez não estão relatados no livro, porque não caberia em todo o planeta aquilo que Deus fez em milagres se isso fosse escrito. Mas o que está escrito é suficiente
para que nós venhamos crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu para os nossos pecados. Nós vemos no nascimento, na vida do Senhor Jesus Cristo, como Ele foi designado por Deus como Filho de Deus com poder. Quem ressuscita mortos de 3 dias? Quem pode, pelo poder da sua palavra, fazer o mar e a tempestade se acalmar? Quem pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, de modo que uma multidão incontável é suprida, elas guardam ainda e aquilo se dura por muito tempo, senão o Filho de Deus? Quem pode andar sobre as águas, senão o Filho de Deus? Quem pode ressuscitar? Quem pode curar? E esse Filho que foi designado com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. E aqui é o ápice do ministério do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nasceu, Ele viveu nesse mundo por nós, se humilhou por nós, Ele fez prodígios e maravilhas com grande poder que demonstravam que Ele não era apenas uma pessoa comum, um homem comum, mas Ele era o ungido do Senhor, o Filho de Deus, aquele que nós vemos que foi prometido séculos passados pelos profetas, antes da sua encarnação. E nós vemos o ápice disso quando Ele morre por nós, quando Ele sofre por nós, quando Ele é humilhado e cuspido por nós. Naquele grande sofrimento, arrastando a sua cruz, Ele é pregado na cruz do Calvário, traspassado, como nós vimos aqui, sofreu todas as dores por nós, foi morto, foi sepultado. Aparentemente, ali, como nós vemos os discípulos dos evangelhos, tudo ali havia acabado. Primeiro dia se passou morto, segundo dia ainda morto. Não havia mais esperança na terra, não havia mais esperança entre os discípulos, mas ao terceiro dia, como os profetas haviam anunciado e como o próprio Cristo havia preparado os seus discípulos, Ele ressuscita dentre os mortos. Às vezes, para nós, como cristãos, crescemos ou estamos há muito tempo na fé, a gente não consegue imaginar o poder disso. Às vezes isso é tão comum para nós, amém, por isso, né, que nós estamos ouvindo sobre a ressurreição de Cristo. Isso é o âmago da fé cristã, porque, como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, Ele não é a nossa primícia, se Ele não é a nossa primícia, nós não ressuscitaremos. Se nós não vamos ressuscitar, comamos e bebamos, porque logo morreremos, não há esperança para ninguém. Mas por causa da ressurreição, e aqui é um ponto central da fé cristã, que é a doutrina que o apóstolo Paulo vai desenvolver em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo, Ele ressuscitou. Isso, lá 2000 anos atrás, é o primeiro evento da história humana. Ele teve poder para ressuscitar mortos de 3 dias. Mas não somente isso. Ele, por meio do seu Santo Espírito, teve poder e grande poder para se ressuscitar dentre os mortos. Qual homem que pode se ressuscitar? Espiritualmente falando, nós somos capazes nem de buscar a Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai ensinar no decorrer da epístola. Nós estamos mortos espiritualmente, como ele trabalha lá em Efésios também. E o Senhor que nos ressuscita espiritualmente também. É com grande poder que Ele é designado e apontado como Filho de Deus, aquele que no batismo o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. É aquele que na transfiguração, onde os discípulos, ali Pedro, Tiago, João, salvo engano, estão ali e veem ali na transfiguração Moisés, Elias, e eles querem ali acampar e ali ficar, mas Deus Pai diz: Cristo, este é meu Filho, a Ele ouvis. A ênfase está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi designado como Filho de Deus com poder,
segundo o Espírito da santidade, aquele Espírito é o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. E aqui no verso 4, a saber, e aqui ele denomina a quem ele está falando, a quem ele está se referindo: Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor. Não é por dinheiro, não é por poder, é por amor. O apostolado é por amor do nome do Senhor Jesus Cristo, para a obediência por fé entre todos os gentios. O apóstolo está falando que o seu ministério apostólico, não só o seu, como o de todos os apóstolos também, tinha uma finalidade, o para a obediência por fé. Para a obediência por fé entre todos os gentios. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso mais à frente, que sem fé não é possível obedecer a Deus. Sem fé não é possível obedecer a Deus. Por isso ele diz, a obediência por fé. Ele vai falar em Romanos, não lembro agora em qual parte, que às vezes nós queremos determinados comportamentos dos ímpios, que é impossível eles ter, porque eles são ímpios. Eles não têm fé. Eles não podem obedecer a Deus se Deus antes não chamá-los e não regenerar o seu coração. Essa obediência é uma obediência por fé entre todos os gentios, o chamado do apóstolo Paulo, como nós vimos lá em Atos capítulo 9, o chamado dele para pregar com ênfase aos gentios e também ao povo de Deus, a Israel, de cujo número sois também vós. Vós quem? Os romanos, os cristãos em Roma. Vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para serdes de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está apresentando o seu ofício, está se apresentando, está apresentando quem ele representa. Ele representa o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, é aquele que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento, é aquele que foi manifestado, designado como Filho de Deus, com poder. E ele está falando que ele, que foi separado por esse Cristo, está pregando por amor do nome de Cristo, para que as pessoas sejam levadas a uma obediência por fé. E inclui aqui os cristãos também em Roma. E ele diz a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. A todos os amados de Deus. Por que amados de Deus? Porque se eles foram chamados para estarem em Jesus Cristo, nós vimos até aqui quem é Jesus Cristo, eles só podem ser amados de Deus. Porque se Deus não os amou, ele não teria chamado para o Santo Evangelho. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar em alguns pontos, depois de termos visto essa introdução do apóstolo Paulo, se apresentando, e ele vai desenvolver a partir do verso 8 o amor dele pelos cristãos e outras questões que será pregado no próximo domingo. Mas vamos meditar em alguns pontos que nós vimos até aqui e dar ênfase em alguns pontos dessa introdução ao texto. Primeiro ponto que nós podemos destacar é que o apóstolo Paulo, isso nós vimos aqui, foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele tinha autoridade porque ele andava com poder, a sombra dos apóstolos curavam, muitos prodígios e maravilhas foram feitos, eles tinham a cabeça de Cristo e por ter essa cabeça de Cristo eles escreveram a palavra de Deus, e isso era sinal
de que eram representantes do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui Paulo, apóstolo de Cristo. E um ponto que nós vamos trabalhar um pouco aqui é justamente na autoridade que Paulo obteve do Senhor Jesus Cristo. Em que sentido isso? Em sua época, o apóstolo Paulo ele foi questionado diversas vezes. Ele teve a paciência de apresentar suas credenciais apostólicas para comprovar que ele realmente era o apóstolo de Cristo. Atos, diversas evidências que demonstram que ele era o representante de Cristo. Mas o mais triste é que essa oposição ao apostolado de Paulo não foi algo que cessou no tempo de Paulo. Por em diversos séculos, e em nosso século ainda existe uma oposição ao apóstolo Paulo. Não sei se existe alguém aqui que pensa dessa forma. Se pensa, espero que pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo possa se arrepender desse pensamento. Muito é difundido por aí que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, coisas que são contraculturais ao nosso tempo, doutrinas como a submissão da mulher ao marido, contracultural, doutrina que demonstra uma submissão bíblica, diversos ensinos do apóstolo Paulo, como por exemplo a predestinação, e muitos outros ensinos difíceis de se engolir na nossa geração, faz com que muitos se levantam e atacam o apóstolo Paulo. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas é muito comum dentro desse meio ouvir que o apóstolo Paulo, aquilo que ele escreveu está numa hierarquia inferior à palavra de Deus. Existe a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, retirando as epístolas paulinas. As epístolas paulinas estão num grau inferior, porque afinal de contas foi Paulo que escreveu. Não foi Cristo que escreveu, foi Paulo. E aqui a gente mina toda a Escritura, porque um pensamento como esse, você elimina o Novo Testamento e elimina tudo, porque toda a palavra foi escrita por homens inspirados por Deus. Cristo não pegou a caneta e escreveu o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, João, Marcos. Foram escritos por homens que, inspirados pelo Espírito Santo, foram lembrados de cada ato histórico de Cristo. E se nós confiamos que os evangelhos são fiéis, porque eles são, como palavra de Deus, o Espírito confirma, e existem evidências históricas e escriturísticas que demonstram que são, por que nós queremos colocar as escrituras que tem como autoria o apóstolo Paulo e não Lucas, João ou Pedro, como uma escritura que não vem da parte de Deus? Veja como nós nos opomos ao ministério apostólico, como muitos fizeram na sua época. E assim como o apóstolo Pedro disse, como nós vimos aqui, nós deturpamos a Escritura e nós fazemos isso para a nossa própria condenação. Aquilo que o apóstolo Paulo, que nós veremos aqui na Epístola aos Romanos, tudo que foi escrito aqui é Deus falando, irmãos. Não é sabedoria de Paulo, é sabedoria de Deus. Cuidado quando nós vamos para as Escrituras com arrogância, com prepotência. Ah, não, esse ponto da Escritura aqui é muito duro. Isso aqui é sobre submissão. Esse ponto aqui é cultural, é na época do apóstolo Paulo, lá 2000 anos atrás. Hoje em dia, não. Veja como esse pensamento do nosso século mina o poder de Deus na sua palavra. Porque nós reduzimos aquilo que Deus diz que é a sua palavra a palavras de homens. Isso não é uma deturpação que o apóstolo Pedro disse? E quem faz isso não está trazendo maldição para si, como o apóstolo Pedro também disse, que é para a sua própria destruição? Então que nós venhamos a ter cuidado, porque tudo que veremos, começamos a ver hoje, veremos na Epístola aos Romanos, é Deus falando.
é Cristo falando. Isso é próprio do apostolado. Quando o apóstolo Paulo fala, é Cristo falando. É por isso que nós não devemos crer que existem apóstolos. Porque se existe apóstolo, esses apóstolos podem continuar escrevendo as Escrituras, já que eles têm a cabeça de Cristo, já que eles têm o dom de revelação, e nós jogamos as Escrituras por terra, no cano não está fechado, e podemos seguir aí diversas sortes de doutrinas, descumprindo o que o próprio Deus falou. Ai daquele que acrescentar um a, um tio à palavra, porque ela já está fechada, o cano já foi revelado. Cuidado com aqueles que se dizem apóstolos, cuidado com as igrejas que têm apóstolos. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa invenção da nossa modernidade. Os homens não têm mais o que inventar. Nós olhamos para a década de 80, 70, 50, 40, 30, aqui perto de nós, século 20, nós não temos isso de apostolado. São coisas que surgem para dominar os cristãos, para colocar jugo de mentira e de falsidade. E nós perdemos aquela liberdade conquistada por Cristo por nós, para nós. Cuidado, houve 12 apóstolos, um tardio, o apóstolo Paulo, e encerrou com a morte deles. Profetas, apóstolos, nós temos hoje presbíteros, pastores, diáconos. Os ofícios que nós temos que cessará com a vinda de Cristo. É isso que está na Escritura, é isso que a palavra de Deus nos revela. Amém? Cuidado para não inventarmos ofícios, porque se existe apóstolo hoje, nós podemos inventar, como a Igreja Católica inventou vários ofícios. Arcebispo, bispo e papa e por aí vai. É até difícil nomear, são vários nomes que tem dentro de uma estrutura católica romana, porque isso demonstra poder, isso demonstra status, demonstra hierarquia dentro da igreja, e as igrejas evangélicas se perderam no mesmo pecado das igrejas católicas romanas. Outro ponto que nós vamos destacar também é que esse evangelho de Deus, ele foi prometido por intermédio da palavra, e que essa palavra foi pregada pelos apóstolos, constando nas Sagradas Escrituras, como nós vimos. E isso deve nos fazer receber o evangelho de Deus com muita gratidão, com muito zelo, com muito amor, com muito temor e com muito tremor. Porque quando nós falamos do evangelho de Deus, quando nós falamos tudo que envolve Cristo, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E qual a implicação da pessoa de Jesus Cristo? Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós estamos falando do Filho de Deus, Cristo, que hoje está assentado à destra de Deus Pai, que Ele é Rei. Ele está governando sobre tudo e sobre todos. Um dos ofícios dele é o seu reinado, cumprindo a profecia, o descendente de Davi, dando continuidade ao reinado davídico. E quando nós falamos de Jesus Cristo, falamos do Evangelho de Deus e falamos da pessoa de Cristo e desse ofício dele como Rei, isso deve implicar mudança da nossa parte. Se nós confessamos que Cristo tem autoridade sobre todos, sobre mim, sobre vocês, sobre os ímpios, isso requer mudanças dos nossos pensamentos. Eu não posso dizer que Cristo é Rei se na minha empresa Cristo não tem vez. Eu não posso dizer que Cristo é Rei se na universidade Cristo não tem autoridade. Eu não posso afirmar que Cristo é Rei se na esfera pública e na política eu não posso falar de Cristo, porque afinal falar de Cristo é vergonhoso, é contracultural, é coisa de habitolado. Eu mimo a pessoa de Cristo. Eu mimo o Evangelho de Deus. Quando nós pensamos no Evangelho de Deus, quando nós pensamos em Cristo, nós temos que ter que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é algo somente do passado. Não é somente aquilo que foi prometido pelos profetas, que foi pregado pelos apóstolos. Cristo, Ele é Rei, Ele que está reinando hoje, com poder e glória. E isso da nossa parte, como súditos de Cristo, ou aqueles que dizem ser súditos de Cristo, implica atitude e comportamentos. Se Cristo é Rei e Ele é Senhor, como nós afirmamos ser,
nós temos que reconhecer o seu senhorio em cada aspecto da nossa vida. Nós vimos isso em um filme essa semana, ontem, sobre como, às vezes, nós falamos muito sobre os ensinos de Cristo sem Cristo. Muitas vezes se fala sobre a guarda dos mandamentos sem o autor dos mandamentos. E a crítica que o filme traz, que é uma crítica bíblica, é justamente essa. Nós, aos poucos, minamos a pessoa de Cristo. Nós minamos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque nós falamos das coisas que Ele nos ensinou sem pregar Ele. E o filme vai criticar que a sociedade se degenerou justamente por causa disso, porque virou um moralismo, e moralidade por moralidade é apenas um aspecto individual, cada um tem o seu. Se Cristo e a sua autoridade não é pregada, moralidade é apenas uma questão da minha moralidade e da sua moralidade. Você tem a sua religião, eu tenho a minha religião. Mas quando nós afirmamos e pregamos que Cristo é Senhor sobre todos, que Ele é Rei, isso é um fato. Ele não é um rei, o meu rei somente. A palavra diz que Ele é Rei, Ele está assentado, Ele está governando sobre todos. E nós não devemos temer em anunciar isso aos homens. Ah, mas ele é do candomblé, eu vou ser taxado como intolerante. Às vezes você pode ser taxado como intolerante porque você não tem a sabedoria de anunciar o reinado de Cristo, com mansidão, como Ele nos fala. Que quando nós venhamos, irmãos, a ouvir o Evangelho de Deus, nós venhamos conectar diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Deus Pai, naquele pacto da eternidade, onde, antes de todas as coisas, nos tempos eternos, quando não se contava dia, ano, lá onde a Trindade estava, onde o Pai, o Filho e o Espírito fizeram aquele pacto para a salvação dos homens, houve por bem naquele santo conselho triuno, que Jesus Cristo, a pessoa do Filho, fosse exaltado entre os homens. Toda a revelação de Gênesis, João capítulo 1 vai falar que por meio dele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas, que o Verbo estava lá na criação de todas as coisas. Sem ele, tudo que se foi feito não haveria. Nós fomos feitos em Cristo Jesus. Nós, os cristãos e os ímpios, criaturas, todos foram criados em Cristo Jesus. Todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus. Deus está sustentando todas as coisas por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o principal da nossa fé. Se nós não anunciarmos Jesus Cristo, se nós não oramos pedindo ao Senhor Jesus Cristo, se nós não nos reunimos aqui e falamos sobre Jesus Cristo, em vão a nossa fé. Porque o Pai tem dito que é por meio de Jesus Cristo que nós encontramos salvação, é por meio de Jesus Cristo que a nossa alma encontra descanso, é por meio de Jesus Cristo que nós temos uma sede que é saciada. Não existe nada que nós podemos ser fora de Jesus Cristo. E aqui é algo para nós termos atenção, nós os crentes, criados na fé, cuidado para a pessoa de Jesus Cristo não se tornar apenas uma simples pessoa na nossa vida. Cuidado para o seu nome não trazer temor, tremor, amor e devoção. É mais um nome, Jesus Cristo. Que nós venhamos ter o mesmo anseio que o apóstolo Paulo tem aqui na introdução, como ele fala, servo de Jesus Cristo, quando ele fala chamado para a obediência por fé, nós venhamos ter, irmãos, justamente esse apreço pela pessoa de Jesus Cristo e reconhecer a autoridade dele nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família e na nossa oração.
Às vezes nós oramos, falamos de Jesus Cristo, mas é apenas um ser abstrato na nossa mente. Ah, Senhor Jesus, obrigado pela comida. Ah, Senhor Jesus, obrigado porque acordei. Nós não imaginamos a pessoa de Cristo assentado à destra de Deus Pai, reinando com cetro de justiça, onde quando nós oramos, pela sua intercessão e por meio do Espírito Santo, nós comparecemos diante dele em oração. A pessoa de Jesus Cristo, ele não morreu. Cristo não está morto. Ele vive, ele reina. Que possamos viver sob essa perspectiva. O Senhor Jesus Cristo, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Isso deve implicar mudanças e comportamentos diferentes na minha vida, no decorrer da minha história aqui debaixo do sol, como nós vimos em Eclesiastes. Uma outra verdade que o apóstolo Paulo fala aqui, que ele fala que os cristãos em Roma foram chamados para serem santos. E aqui é um ponto que nós vamos meditar um pouco sobre sobre você, é a nossa indolência. O irmão Vitor trouxe aqui na devocional pela manhã sobre a nossa indolência na vida cristã. Nós vimos aqui a pessoa de Cristo, que ele é rei. Nós falamos que somos embaixadores do rei. Nós falamos que somos súditos. Nós falamos que somos escravos de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Mas nós temos uma vida totalmente indolente, espiritualmente falando. Sem contar em outros aspectos de desordem da vida, né? Na família, no trabalho. O ponto, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para sermos santos, para obedecermos mediante a fé. Quando nós falamos sobre santidade, ser santo é não ter pecado. Isso é impossível para nós. Nós somos pecadores, nós temos pecado. Como nós devemos encarar então esse chamado para ser santo? Veja, é algo que nós devemos almejar. Por mais que nós não venhamos a conquistar aqui, conquistaremos em Cristo, na vinda dele, na ressurreição do nosso corpo. Mas aqui aponta para um percurso. Nós somos chamados para sermos santos. Vitor trouxe aqui, o livro de Hebreus fala que nós não nos esforçamos até o sangue. Nós estamos muito longe de nos esforçarmos até o sangue. Muito longe. Nós temos compromissos dominicais. Devemos ter compromissos com Deus diariamente, devocionais, oração, mas nós não conseguimos honrar os nossos compromissos dominicais. Muitas vezes há uma limitação da hora, né? Por minha parte, todos nós, né? Ninguém se exclui disso. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra e nós estamos cansados? Nós queremos que isso se encerre logo. Isso demonstra uma indolência da nossa parte. Nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não compartilhamos o amor de Cristo para com o próximo. Às vezes parece uma coisa chata, né? Toda pregação tem que vir com um sermãozinho. Mas é a palavra de Deus, irmãos. O Senhor nos exorta a sermos santos. E nós estamos muito aquém disso. E uma verdade que a Escritura nos mostra é que o reino de Deus, como o Vitor trouxe pela manhã, ele é conquistado por Cristo, mas Cristo fala que nós entraremos por esforço. Nós vimos que o apóstolo Pedro disse aqui, 2 Pedro capítulo 3, verso 14, empenhai-vos. Sinônimo, esforçai-vos. Não há salvação sem esforço. Não há santificação sem esforço. É uma luta. Quando nós vemos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, que aquele mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele não consegue,
ele está demonstrando uma grande luta que há dentro do seu membro, contrária à lei de Deus, onde ele vê uma lei diferente, que é a lei da carne. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente descansar? Não, é uma luta que nós vamos ter que traçar até a nossa morte. Esforçai-vos. Que nós venhamos a meditar isso. Será que nós estamos nos esforçando para Cristo? Será que EBD pela manhã, ou estar aqui pela manhã e o culto à noite é um esforço? Não, estou me esforçando já. Será que nós temos vencido os nossos pecados diariamente? Ou se nós não temos vencido, será que é porque nós não estamos nos esforçando? O caminho é estreito, irmãos. O caminho para os céus é estreito. O Senhor fala isso, ele é estreito. Se fosse fácil, seria largo. Nós temos esse alerta, cuidado como andais. Todos nós recebemos essa administração da parte de Deus toda vez que nós abrimos as Escrituras. Isso é para a nossa edificação, isso é para a nossa mudança, isso é para que nós possamos realmente, na prática, reconhecer a pessoa e a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Como eu disse, as implicações. Se Ele é rei, Ele requer de mim comportamentos. E se eu digo que eu amo, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Que possamos, irmãos, meditar nessa noite sobre esses 3 pontos que nós vimos aqui nessa introdução da carta aos apóstolos, aos romanos, sobre o apostolado de Paulo, sobre que tudo que veremos aqui é a palavra de Deus e deve ser aceita como palavra de Deus, e nós devemos nos submeter a ela porque é a palavra de Deus. Que possamos reconhecer e proclamar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o Rei das nossas vidas, e não somente da nossa vida, mas também Rei sobre todos e sobre tudo. E que possamos, irmãos, abandonar uma vida indolente espiritualmente, nos apegando mais à oração, mais à pregação da palavra, mais à comunhão dos irmãos, mais aos compromissos da igreja. Muitas vezes nós somos testados, o nosso termômetro de comprometimento é o comprometimento da igreja. Porque como nós nos comprometemos com Cristo da melhor maneira, se comprometendo com o corpo dele. Então, cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a ser cristãos que não buscam servir ao mínimo a igreja, que buscam somente sentar e consumir. Nós vimos isso em Efésios. O culto ao Senhor é serviço. Todos nós servimos aqui. Todos nós estamos servindo a Cristo aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajude, Pai, na exposição que nós teremos daqui em diante, nessa epístola maravilhosa que é a Tua palavra.